Olá, muito boa noite a todos. Eu sou Cláudia Maila Carneiro, presidente e fundadora do Instituto de Assistência Social Dromo Romani, e hoje nós estamos tendo a honra de receber o engenheiro ambiental Ayrton Noé, que também é parte integrante da nossa diretoria. E é também proprietário do site Ambienta Mais, que é voltado para a promoção da educação ambiental e incentivador das ações protetoras do meio ambiente, e também de sua flora e fauna. Boa noite, Ayrton. Boa noite. Primeiramente, Ayrton, eu gostaria de comentar, fico muito agradecido com o convite, por fazer essa participação. Ayrton, conte-nos um pouquinho da história de vida nas questões ambientais e o que levou a dedicar-se a esta causa tão importante para a humanidade. Bom, essa questão de ambiental vem desde pequeno. Eu sempre gostei, aprendi com meus pais, plantar flores, cuidar das árvores, cuidar para não sujar as flores, coisas. E é um aprendizado que vem de casa. Isso também a gente herda do DNA, que é por parte de pai, minha bisavó era de origem guarani, aqui do Rio Grande do Sul. E isso veio sendo amadurecido ao longo do tempo. E aí, mais tarde, quando eu consegui trabalhar, eu fui desenvolvendo alguns projetinhos, me envolvendo mais com essa área de preservação ambiental. Até depois, um pouco mais tarde, consegui começar a fazer a faculdade de engenharia ambiental, né? E era um curso que eu tinha muito interesse. E era um formato que eu poderia contribuir um pouco com a sociedade, unindo as questões ambientais, que eu tenho tanto interesse e gosto de trabalhar com essa parte. E, para mim, é gratificante poder trabalhar com uma coisa que tu vem amadurecendo ao longo do tempo, aprendendo bastante, e poder contribuir com as novas gerações também. E é bastante gratificante. E o site Ambienta Mais é uma forma de eu conseguir divulgar um pouco de educação ambiental e conseguir disseminar um pouquinho de conteúdo para abranger novas comunidades, novas gerações. E é uma forma que a gente busca aprimorar e está sempre melhorando, colocar conteúdos que chamem a atenção, que tenham respaldo técnico e que sirvam realmente a mais, como não só como forma de entretenimento, mas um formato que tu consiga ter um conteúdo interessante que seja útil na vida de cada um e para a nossa sociedade e para o nosso ambiente que tanto necessita. Porque se a gente não trabalhar alguma coisa para reverter a situação, as novas gerações, nossos filhos, que vão pagar por os nossos erros, a falta de cuidado do meio ambiente. Muito bom. Bom, nós somos uma instituição de assistência social voltada à promoção da inclusão social de povos e comunidades tradicionais, com atuação em todo o território nacional e também em províncias moçambicanas. Nós vivenciamos a ligação estreita que existe entre muitos povos
originários e o meio ambiente, e a dependência absoluta desta relação para a preservação das características culturais de vida destes povos. Você, como engenheiro ambiental e ativista, como você enxerga no Rio Grande do Sul o relacionamento entre os povos originários e os recursos ambientais de que são dependentes? O que você pode nos contar sobre o cenário dos dias de hoje? Fique à vontade. Certo. Hoje em dia, a gente vê muito falar num sistema que pode incluir os povos originários, que é o extrativismo sustentável. A gente vê muito mais na região amazônica. Tem algumas empresas de cosméticos que conseguem abordar bem essa parte, explorar o extrativismo sustentável em certas áreas. Mas aqui no Rio Grande do Sul, na minha região, também tem uma inclusão nesse sistema de extrativismo sustentável. Eu me lembro que foi mais no início do ano, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado aqui conseguiu certificar uma comunidade quilombola, acho que é Anastácia o nome, se eu não me engano, que é em Viamão, que eles fazem extrativismo vegetal, extrativismo sustentável do capim Santa Fé. Ele é usado muito para artesanato. Tinha algumas comunidades que usavam também para decoração. E é um formato que é possível, através de políticas públicas, incentivar e fazer um cadastro, né, legalizado dessas comunidades, que é possível fazer no sistema SOL, sistema online, né, sistema de licenciamento ambiental dessas comunidades, para poder fazer o extrativismo adequado e sustentável de uma forma que seja guiada e licenciada. Porque, querendo ou não, os povos originários, antes de conhecer os povos europeus, assim, eles tinham um sistema de extrativismo sustentável automático. Eles faziam as comunidades deles, as tribos, e sabiam o quanto que eles podiam fazer a extração de determinado item, determinada fruta, determinada vegetação, de uma forma que eles não devastassem. Hoje em dia, essas comunidades enfrentaram uma grande influência da sociedade europeia em função do sistema mais predatório. O que é esse sistema mais predatório? É uma questão que eles perderam um pouco daquela sensibilidade e do ponto que é possível fazer essa extração vegetal ou animal, dependendo da região. E esse extrativismo sustentável assistido por secretarias de meio ambiente, por legalização, com acompanhamento de engenheiros ambientais, profissionais da área, eles tendem a ajudar bastante esses povos com um certo conhecimento, com respaldo técnico e fornecendo um conhecimento que até então eles perderam um pouco daquele conhecimento originário. Aí esse sistema legalizado, de extrativismo sustentável, ele vem para ajudar esses povos, né, para fazer um extrativismo adequado. Eu me lembro também, nesse ano, aqui no Rio Grande do Sul, em São Francisco de Paula, também teve uma comunidade, só que lá é quilombola, que eles fazem extração de pinhão, que é a semente das araucárias, né, de uma forma sustentável. É que para fazer a coleta
a extração sustentável do pinhão tem toda uma regra. Ela tem que ser extraída em determinado período do ano, tem que ter uma margem adequada de extração para poder deixar que as aves coletem uma parcela dessa semente e façam a distribuição, um replantio natural dessas árvores e também consigam se sustentar e depois deixar uma segunda parcela para a comunidade, para os humanos, digamos, fazer extração. Esse tipo de extrativismo sustentável é bem interessante, porque ele dá um auxílio para as comunidades, tanto indígenas como quilombolas, para poder fazer aquele extrativismo adequado. E aqui no Rio Grande do Sul, um exemplo desse que nem eu falei, do Capim Santa Fé, ali em Viamão, que é a comunidade Anastácia. É uma tribo, ela é quilombola, e ela é vizinha de uma aldeia Guarani, que é a aldeia Tecoá. E uma comunidade interage com a outra, que são povos originários, né? Povos da África, que vieram muitos anos para contribuir na colonização do Brasil. E os povos originários do Brasil. Na região tinha os povos Guarani. Essas duas comunidades aqui no Rio Grande do Sul, elas interagem com o auxílio do sistema assistido de extrativismo sustentável. E cada um pode extrair um determinado produto da natureza de uma forma que não degrade o meio ambiente e não faça uma devastação daquele determinado recurso. Muito bem, Ayrton Noé, nosso engenheiro ambiental. Eu vou aqui substituir na sequência da entrevista a nossa presidente, o assistente social técnica responsável, Cláudia Marla Carneiro, devido ao fato de ela ter perdido o sinal e não está conseguindo voltar. Então, dando sequência às perguntas iniciadas por ela, passamos aqui para a terceira, que versa sobre a seguinte questão. Ayrton, preservação e conservação são conceitos que muitas vezes são confundidos. Conte-nos sobre essa diferenciação necessária que precisa ser feita e também nos aponte, em seu estado, o estado do Rio Grande do Sul, alguma experiência positiva de extrativismo sustentável, que você citou duas agora, né? Dos quilombolas e dos indígenas Guarani, mas alguma experiência de positiva de extrativismo sustentável que tenha tido assim um alcance maior, que tenha assim que seja além dos aspectos que você citou, que tenha havido uma interação maior com a sociedade do entorno, promovendo tanto a educação ambiental quanto os processos do respeito, do reconhecimento da diversidade étnica. Você tem notícia de alguma interação nesses processos extrativistas que você citou? Bom, iniciando a resposta, é bem natural digamos, essa confusão entre os dois termos, preservação e conservação. São termos bastante semelhantes. No fundo, assim, a gente confunde um pouco. Mas, assim, mais tecnicamente, podendo explicar, a gente conseguir entender um pouco melhor, assim, a questão do termo preservação, ele está bastante ligado assim, a manter as características próprias de um determinado ambiente.
O que seria isso? Seria, assim, digamos, a gente conseguir que a comunidade deixasse a natureza seguir sem uma interferência humana. Conseguir um ponto de equilíbrio e para manter as características originais de um ambiente para a natureza seguir um rumo natural. Já conservação, o termo conservação, ele está bastante ligado a outro termo que é a visão conservacionista. O que é isso? A gente entende assim que ela tá ligada mais ao amor pelo meio ambiente. Ela busca, assim, de uma forma ou outra, salvar, ajudar a natureza para tentar manter uma harmonia entre a sociedade, né, os humanos e o meio ambiente. Então, resumindo, a preservação ela está ligada a ambientes que a gente deixa isolado para seguir o caminho dele, para a natureza seguir o caminho dela, com mínima interação humana possível. E já a conservação, ela é aquele amor pelo meio ambiente que aí é exposto por determinada parcela da sociedade, parcela de profissionais, que demonstram de alguma forma um formato que ajude o meio ambiente. Então, preservação é tentar isolar uma área para a natureza seguir. Conservação está ligada a uma interação humana para dar uma mãozinha à natureza. Um exemplo bem prático de conservação é a agricultura sustentável. A agricultura sustentável é explorado um formato de agricultura onde se planta diversos tipos de alimentos, de cultivares, um formato que agrida o mínimo possível o meio ambiente. Um exemplo é fazer uma agricultura sem o uso de agrotóxicos, com baixa erosão, com baixa interação negativa em matas e florestas, respeitando os cursos de rio. Né? E na segunda parte que você comentou ali, sobre essa interação de extrativismo sustentável ligado à preservação e conservação, ele estaria mais ligado à conservação, o termo conservação, porque é um formato que as comunidades conseguem interagir, fazendo o seu próprio sustento com os recursos naturais, com uma exploração adequada, respeitando os limites da própria natureza. E como anteriormente comentado, nesses dois exemplos ali, na comunidade de Viamão e São Francisco de Paula, é um formato que eles fazem extrativismo sustentável. Esse extrativismo sustentável interage com a comunidade, porque assim aquelas pessoas da comunidade que não são de origem quilombola ou indígena, eles têm acesso àqueles produtos gerados pela extrativismo sustentável e, querendo ou não, ao comprar um produto dessa origem, eles interagem com a comunidade. Aquela comunidade indígena ou quilombola que vai numa feira, expõe seu produto, ou tem uma barraquinha em algum local da cidade, ela tem acesso de outras etnias que conhecem um pouquinho do trabalho deles, ver o que eles estão fazendo, como é que eles estão fazendo, eles estão preservando a natureza ou não, e é um exemplo.
num simples produto que tem uma certificação, um selo que tem origem de extrativismo sustentável, ele interage muito positivamente na sociedade, porque uma pessoa que adquire um produto que vê alguma mensagem, um rótulo abordando que tem uma origem sustentável, a pessoa já se sente um pouco mais motivada para adquirir novamente um produto daquela origem. Infelizmente, ainda tem muitas pessoas que não dão muita atenção nesse tipo de detalhe dos produtos. Mas isso, com a exigência do mercado e da sociedade, está mudando bastante. A gente vê, principalmente nas mídias, na TV, na internet, que a quantidade de produtos que têm uma abordagem verde, elas cresceram muito nos últimos anos. E isso é um diferencial de vendas. Nem nessa comunidade de São Francisco de Paula, que ela faz a extração do pinhão, que o vendedor consegue abordar, ele tem certificação, que ele tem licenciamento na entidade que fez o licenciamento para eles, que eles têm uma regularização para fazer extrativismo sustentável. Eles podem usar no marketing deles. E não há problema nenhum em usar como marketing, porque mesmo tu aproveitando isso para o marketing, isso é benéfico para o meio ambiente, porque, querendo ou não, a pessoa pode usar uma propaganda que está fazendo uma coisa que está ajudando o meio ambiente, e ela está ajudando o meio ambiente também, através desse sistema. E é muito interessante para essas comunidades que elas ajudam a desenvolver, porque muitas comunidades que foram, digamos, mais industrializadas e tiveram uma interação muito forte em cidades grandes, que foram aqui em Venâncio Aires mesmo, como, por exemplo, tem comunidades indígenas costeiras que a gente quase não vê falar. A gente vê raramente algumas pessoas de origem indígena na rua vendendo artesanato deles, mas ainda não são assim, não tem uma posição social assim que seja mais respeitada. E isso é interessante através do extrativismo sustentável, porque assim muda o formato das outras pessoas verem aquela comunidade. Não é só alguém que está explorando o meio ambiente de uma forma inadequada. Estão ali cultivando uma coisa que vai fazer parte do sustento deles de uma forma adequada e cultivando um pouco da cultura também de cada povo. Muito bem. A Cláudia conseguiu recuperar o sinal. Cláudia, você nos escuta bem? Sim, Ariel, é, eu queria pedir desculpa, o telefone acabou a bateria de vez, aí até que eu consegui um cabo aqui para recarregar. Está carregando. Ok. Então, eu gostaria que você desse sequência a partir da pergunta número 4 para o Ayrton, que Número enquanto você estava resolvendo esse probleminha técnico, deu tempo de eu fazer a pergunta de número 3. Gostaria que você desse continuidade, então, a partir da 4. Tá bom? Ok. Deixa eu ver se eu consigo, porque pode ser que. Só um minuto.
Nossa. Só um minutinho, tá, Ariel? Porque travou aqui. Pronto. Aonde foi que você parou? Oi, Ariel. Oi. Você parou na terceira? Na quarta pergunta. Bom, então, dando sequência aqui, gostaríamos que você, Vitor, nos apontasse alguma metodologia do tratamento de esgoto doméstico de baixo custo que poderia ser implantada em comunidades rurais quilombolas. Certo. Um sistema, assim, bem interessante de ser implantado nesse tipo de situação é o sistema da wetland. Esse sistema é basicamente a utilização de um filtro vivo, filtro vegetal, onde são construídos tanques com isolamento, né, para impermeabilizar, para esse resíduo líquido não ter contato, primeiramente, diretamente com o solo, onde são colocadas algumas camadas de materiais porosos, geralmente algumas granulometrias de brita, né, aí areia, algumas combinações, depende muito ao fluxo, né, de resíduo líquido a ser tratado, a quantidade a ser dimensionada. Mas basicamente são piscinas, né, tanques, com algumas camadas de materiais filtrantes, onde na parte superior são implantadas algumas plantas para fazer aquela remoção do material orgânico, né, e o excesso de nutrientes. Esses tanques das wetlands é bastante usado algumas plantas que têm uma boa interação com águas poluídas. Tem uma espécie de vegetação que é a taboa. Ela tem uma capacidade boa de filtração. E tem wetlands também com bananeira, depende da situação, que daí elas conseguem captar esse excesso de água e nutrientes e começam a fazer a filtração da água. E é um sistema de baixo custo em relação a outros sistemas de filtragem de água, né, mais eficientes, mas também um sistema wetland bem redimensionado. Ele tem uma alta capacidade de filtração e de tratamento de água desse tipo de origem. Para comunidades, assim, digamos, de baixa renda, é um formato que consegue dimensionar e fazer uma boa filtração, utilizando os recursos naturais disponíveis da própria região. Tem que ver as plantas disponíveis na comunidade, verificar aquelas que têm mais capacidade de filtração, ou buscar de alguma região próxima, né? Mas é uma ótima alternativa para esse sistema em comunidades mais carentes, para poder fazer uma filtração local, que pode ser individual, por residência, desde que bem dimensionado, ou um sistema mais coletivo, onde há uma canalização para um tanque maior, e essa vegetação vai ser contabilizada para fazer uma filtração de todo o volume gerado. E essa água, após sofrer essa retirada de nutrientes, ela volta a ter um certo grau de qualidade
e pode ser até destinada depois para a agricultura, depois em casas para plantio de árvores, para reflorestamento, ou dependendo do grau de filtração, até disposta até para o próximo curso de água. Muito bem, Ayrton. Eu vou retornar aqui, substituindo a Cláudia, que devido a nossa parte preliminar a esta entrevista gravada ter se estendido um pouquinho, a bateria dela descarregou e ela não está conseguindo manter o sinal. Bom, Não tem problema. então, passando aqui, ela pede desculpas a você, mas teremos muitas oportunidades, né, de darmos continuidade e sequência ao trabalho que hoje principia. Bom, agora vamos mudar um pouquinho. Você falou da aplicação, do desenvolvimento de processos que podem filtrar, né, o esgoto doméstico com materiais orgânicos, né, que você apontou aí, inclusive alguns vegetais, e gostaríamos que você apresentasse isso em algumas comunidades que temos ações em andamento que necessitam, comunidades rurais, quilombolas, que necessitam deste processo aí. Os indígenas também. Então, nós apresentaremos também a comunidades indígenas que nós tratamos. Mas gostaríamos que você já começasse a pensar num esbocinho desse projeto que você acabou de citar aí, dentro dessa estrutura de baixo custo, mas de alta eficiência ambiental. Bom, dando sequência, nós vamos aqui para um outro setor. E podemos dizer para você que estamos desenvolvendo um projeto socioambiental que visa a produção de mudas florestais em comunidades indígenas do centro-oeste e do norte do país, essas duas regiões principalmente. Qual é a perspectiva, levando em conta isso, né? Qual é a perspectiva no estado do Rio Grande do Sul com referência à recuperação de áreas de proteção permanente que foram, assim, vamos dizer, foram diminuídas, né, na sua pujança, na sua potencialidade verde e complementos. O que podemos dizer no estado do Rio Grande do Sul com relação a essas áreas, a recuperação delas, e também das áreas de matas ciliares ou de proteção das nascentes, que existam ações voltadas a estas questões, além dos programas governamentais, se você conhecer. Porque também é uma área de grande preocupação nossa e também estaremos contando com você para o desenvolvimento de atividades visando estes aspectos que eu citei. O que você pode nos dizer a respeito dessa realidade aí no estado do Rio Grande do Sul? Certo. Aqui no Rio Grande do Sul, eu conheço pessoalmente o parque, o nome é Jardim Botânico de Lajeado, na cidade, no município de Lajeado, próximo aqui de Venâncio Aires. E lá nesse Jardim Botânico, eles têm produção de várias mudas, várias espécies de origem da Mata Atlântica. E nesse jardim botânico eles conseguem vender essas mudas num preço muito acessível. Eu lembro que um tempo atrás era um valor, se não me engano, era R$1 e uns quetais, alguma coisa assim. Um valor bem acessível. E aí a comunidade em geral podia, através da Secretaria de Meio Ambiente da cidade, fazer um cadastramento
através do pagamento de uma taxa, né, as mudas, poderia adquirir esses valores bem em conta nesse jardim botânico e essas espécies da Mata Atlântica. Esse jardim botânico, ele conta eu não me recordo agora o tamanho total dele em metros quadrados, mas eles têm uma área de preservação que é possível fazer caminhada e passar por algumas cascatas naturais, assim, e é muito interessante para a família, porque ela pode fazer o contato com a natureza, adquirir as mudas, ainda exemplares da Mata Atlântica, e contemplar um lugar muito bonito. Muito bem. E é um exemplo bem prático de preservação de espécies da Mata Atlântica. Muito bem, mas esse é o que você conhece, que você tem como referência de polo produtor, no caso aí, de mudas, né, que visam recuperar as espécies de Mata Atlântica. No Rio Grande do Sul, a Mata Atlântica era a mata que era a originária? Sim. Existe também uma reserva chamada Taim, Reserva do Taim, que é uma área de preservação, e ainda também aí ela entra naquela questão do termo preservação. Ela é um local mais isolado, controlado pelo governo do estado, onde tem várias espécies que elas tentam ser isoladas para manter uma característica mais original da mata. A reserva do Taim tem várias espécies vegetais e animais, né, que são preservados nesse local, né. Muito bom. Então, eu gostaria de perguntar para você aqui, você vê como boa perspectiva o desenvolvimento de viveiros de mudas, o nosso projeto de viveiros de mudas florestais, dentro das comunidades que possuem territórios, né, como os quilombolas e os indígenas, para que, além do retorno financeiro obtido pela venda de mudas para empresas que tenham que promover o plantio devido a alguma multa ambiental recebida, tanto empresas quanto propriedades rurais que tenham que repor suas áreas de preservação permanente e também proteger seus cursos d'água, né, com as matas ciliares, ou proteger suas nascentes com a vegetação que cerca a nascente para evitar o assoreamento e outros problemas. Então, como você enxerga? Você enxerga possível o desenvolvimento desta opção, tanto de trabalho e renda, quanto de conscientização e, principalmente, ação efetiva em defesa do meio ambiente, que representa um viveiro neste estilo do projeto que nós apresentamos? Certo? Não, realmente. Eu conheço alguns exemplos mais na região amazônica, e os povos indígenas são incentivados a fazer a catação na floresta de sementes, né, para poder contribuir com certos viveiros, para poder fazer depois um reflorestamento. Esse tipo de sistema é muito importante, porque dependendo de cada região, aquela comunidade local, ela tem aquele conhecimento de quando que vai ter aquela determinada semente disponível em determinada região da floresta. Isso é uma forma de como a gente poderia exemplificar, tu pegar um verdadeiro profissional da floresta e
que, no caso, um indígena ele poderia identificar exatamente onde tem aquelas sementes, aquele determinado fruto, aquele determinado animal, aquela ave que interage com determinada semente. E esse incentivo que deveria vir de políticas públicas, né? A gente sabe que nem sempre funciona essa parte, mas é muito interessante a gente fomentar esse tipo de interação. Ele é muito viável porque ele ajuda a várias comunidades a participarem de uma forma participativa, com uma interação ativa da preservação ambiental, onde também pode ter a geração de um recurso para contribuir com o sustento da família. No caso, essa interação de comunidades quilombolas ou indígenas, elas fazendo esse trabalho de identificação de sementes, de catação, localização de determinadas espécies, ou localização de locais com erosão ou com outro problema na mata, já pode ser um indicador de uma determinada fragilidade da mata. E essa interação pode contribuir com o respaldo técnico para servir uma base de conhecimento para tomada de decisão. O prefeito, por exemplo, o prefeito, no caso, ele não vai lá na mata ajudar a coletar a semente, mas o catador de semente, ele vai gerar a informação que vai servir para aquele determinado governante saber. Ele pode investir um determinado recurso naquela comunidade, se vai ter algum efeito, se vai adiantar alguma coisa, ou determinar um recurso para outra situação. Esse tipo de interação é muito importante, porque a comunidade local, ela tem aquele serviço ambiental valorizado e divulgado. E é uma forma da comunidade interagir e contribuir com a sociedade e com o meio ambiente. É bastante válido esse tipo de projeto, envolver a educação ambiental aliada a ações práticas de reflorestamento e interação que contribua com a conservação do meio ambiente. Muito bem. Agora, engenheiro ambiental Ayrton Noé, gostaria de pedir aqui, encerrando a nossa entrevista, que você passasse uma mensagem voltada para as novas gerações de povos originários sobre a responsabilidade natural que eles detêm por serem os filhos da natureza, né? Considerados por todos e com justiça considerados, e também sobre a grande contribuição para o equilíbrio ambiental do planeta que eles podem oferecer, porque eles podem ofertar devido a esta proximidade, a essa, vamos dizer, simbiose, né? A essa dependência, tanto o meio ambiente deles, quanto deles para com o meio ambiente, quanto a natureza na sua pujança. Gostaríamos que você fizesse, encerrando a entrevista, você passasse essa mensagem para essas novas gerações dos povos originários que têm acesso a tanta tecnologia. Gostaríamos que você deixasse essa mensagem para eles olharem o patrimônio natural em que eles nascem, crescem, vivem, passam interagindo a existência toda, e que é tão importante para a sustentabilidade de todo o planeta. Gostaríamos que você se pronunciasse a esse respeito,
como encerramento da nossa entrevista de hoje. Certo. Eu gostaria de falar, nesse contexto, para a gente, digamos que eu também, como descendente de povos indígenas brasileiros, deixar aquele chamado que nós temos um dever a ser cumprido, que é uma questão a mais que a preservação ambiental, é uma questão de honra, a gente respeitar a nossa casa, nosso meio ambiente, que tanto nos abrigou, contribuiu com o nosso desenvolvimento, e, e é uma coisa que eu bem simples de se fazer mesmo, que a gente às vezes não enxerga. Eu costumo comentar com meus filhos uma frase bastante simples que resume uma mensagem muito grande. Eu falo para eles de vez em quando: tudo é cuidado. É uma frase simples, mas eu repito muito ela. Por quê? Se a gente não cuida, a gente não tem, a gente não continua. Tudo é cuidar. E no meio ambiente não é diferente. Se a gente não cuidar, a gente vai acabar degradando de uma forma que os nossos netos, as próximas gerações, não vão nem conhecer como era uma determinada região do nosso país, uma determinada espécie animal. E isso a gente tem que colocar na cabeça das novas gerações, em função que é necessário e é uma coisa que todos nós somos responsáveis. Não adianta a gente esperar pelo governo, pelo vizinho, por outra pessoa que faça por nós, ou que se todo mundo faz de uma forma, eu também vou fazer. A gente não pode pensar assim. A gente tem que pensar fora da caixa. E se as novas gerações não se conscientizar, a gente vai degradar o planeta de uma forma que não tem mais volta. E não é difícil a gente ver. A gente vai em qualquer lugar, tem lugares que estão destruídos. E a espécie desaparecendo. E hoje em dia, a gente tem uma grande aliada, que é a internet. Só basta a gente utilizar de uma forma sábia. A gente pode ajudar muito o meio ambiente com a internet. Através de um site, uma postagem positiva, uma mensagem de sustentabilidade. Isso é uma forma da gente tentar contribuir um pouquinho com o meio ambiente. Mas friso, não basta só falar. A gente tem que fazer desde casa, desde pequenos gestos, desde a separação do lixo, do orgânico, do lixo seco em casa, com os pequenos gestos que servem de exemplo. E a gente não põe o lixo, nosso próprio lixo que a gente gera, uma lixeira correta, a gente não tem nem moral de cobrar um governante que não destina uma verba para fazer um saneamento básico, por exemplo. A gente precisa ser o exemplo também.
gente tem que entender. Só esperar pelos outros não vai adiantar. Tudo que a gente aprende, tudo que a gente faz, contribui de alguma forma com a sociedade, com o meio ambiente. E a gente tem que ter fé nas pessoas. E a gente, até hoje, a gente desenvolveu muito a sociedade, a gente modificou muito o meio ambiente. A gente hoje é um dos maiores vilões do meio ambiente. Mas a gente pode reverter esse problema. É preciso que cada um de nós faça a nossa parte. Desde apagar a luz numa simples lâmpada para poupar energia, a gente já está contribuindo um pouquinho com o meio ambiente. É questões da gente se policiar, buscar informação e botar na prática. É preciso mudar e com urgência. Eu agradeço muito essa oportunidade da gente poder trocar um pouquinho de conhecimento e é uma questão muito produtiva que, querendo ou não, se a gente depois, com essa gravação, conseguir tocar o coração de uma pessoa para agir um pouquinho melhor, a gente já fica um pouquinho mais feliz. Ajudando o meio ambiente e tentando incentivar outras pessoas a fazerem assim como a gente. Fico muito grato pelo convite. Nós é que agradecemos, viu, Ayrton? Agradecemos primeiro a Deus pela sua, pela sua proximidade, pela sua presença, pelo seu interesse, pelo seu comprometimento com as causas ambientais que você manifesta desde a tenra infância. E ficamos muito agradecidos também por você ter essa vontade, essa boa vontade em cooperar tecnicamente com os nossos projetos que visam a promoção da inclusão social dos vulneráveis, principalmente aqueles oriundos de povos e comunidades tradicionais que enfrentam, devido às suas características culturais, dificuldades maiores para se sentirem pertencentes, né, e usufruírem e verem efetivados seus direitos, muitas vezes seus direitos básicos, seus direitos fundamentais. Então, o meio ambiente pode ser uma ferramenta de geração de oportunidades oportunidades inclusivas para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Então, meu amigo, muito obrigado pelo seu atendimento ao nosso... Eu que agradeço. E também pela sua boa vontade em nos dizer que estará acompanhando o desenvolvimento esses processos inclusivos, como engenheiro ambiental que é, o que vai contribuir muito para a celeridade, a qualidade e a eficiência dessas ações inclusivas utilizando o meio ambiente. Certo. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.